Fala pessoal, bom, eu vou mostrar aqui como a gente cria algumas dessas telas para que vocês possam desenvolver esse exercício até o final com mais tranquilidade, tá? Mas antes de mostrar esse exercício, eu queria mostrar isso aqui. Isso aqui é um componente que eu criei e apliquei dentro da tela lá, que quando eu clico neste sinalzinho de mais, né, ele vai somar um valor e vai somar isso aqui também lá. Eu vou mostrar somente a criação desse porque eu acho que é mais complexo. Aprendendo a montar este adicionador, os demais com valores de preço, eles vão ser naturalmente incorporados dentro do layout de vocês. Então, o que é mais complicado aqui? É inserir, é criar uma forma que você usa uma variável para você adicionar um valor dentro de um espaço numérico, ok? Então, ó, esse valor aqui já está criado, eu vou criar um novo arquivo, eu vou criar um arquivo em branco para que a gente possa fazer o passo a passo e vocês possam executar aqui dentro. Como esse modelo aqui já está criado, ele vai criar confusão para mim na hora de montar, ok? Então eu vou criar um arquivo novo aqui, em branco, só para vocês terem uma noção de como a gente faz esse validador, tá? Então, ó, vou criar. Aliás, nem preciso desse frame aqui. Eu vou fazer o seguinte: eu vou criar um frame pequeno, só para a gente poder ter um espaço de trabalho. E aí eu posso usar elementos gráficos convencionais. Então eu vou pegar aqui, nós estamos trabalhando com o espaço, o tamanho do ícone lá, em torno de 30 pixels, tá? Eu vou criar aqui um sinalzinho de menos, usando a ferramenta de desenho retângulo, tá? Ela tem aqui, ela vai ter em torno de 10 pixels por 2 pixels, que acho que é um tamanho até adequado, né? Então, o que que ele vai ter como característica? Ele vai ter uma cor específica. No caso aqui, eu vou usar as cores padrão, que eu já tenho no arquivo, só para ficar mais ou menos visível. Lá no exercício, vocês vão montar usando aquela paleta de cores que vocês já têm lá, tá? Então, aqui o sinalzinho de menos. Como é que eu faço o sinalzinho de mais? Eu vou duplicar esse aqui, ó. Se eu clicar nele, apertar a tecla Alt e arrastar, ele duplica o objeto. Ou simplesmente, eu selecionando ele, Ctrl D, ele duplica também o objeto, tá? Fiz aqui, ó. Eu vou transformar em sinalzinho de mais, então vou duplicar novamente e vou rotacioná-lo. Ó, rotacionei, sinalzinho de mais, está pronto aqui. Só que eles são dois elementos separados, ó, são dois objetos separados, porque aqui na aba de layers eu vejo que eles são separados. Então vou selecionar os dois. Aqui a gente tem uma ferramenta interessante que ele consegue juntar dois objetos e formar um só, que é essa ferramenta aqui, ó, tá? Ela junta e faz uma união dos dois. Juntei, virou dois objetos, né? Somar os dois, agora virou um único objeto. Ele cria uma união. É como se ele agrupasse o, o elemento. Aqui, ó, a gente criou um frame grande, tá? Mas para ficar fácil da gente poder trabalhar, o que que eu vou fazer? Eu vou criar um frame menor de 30 pixels por 30 pixels. Por quê? É o tamanho dos ícones que nós estamos usando lá. Tá, ó, 30 por 30. Vocês vão perceber que ele vem, ó, ele está vindo aqui com a cor transparente, ó, em fio, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou adicionar a cor nele, branca. A partir de agora, ele é branco também. Ah, eu não estou vendo branco, ele está branco sobre branco, então se eu arrastar ele para fora desse frame grande, ele passa a ficar branco, tá? Então, eu vou trazer ele de volta para cá. Estou vendo que esse aqui ficou muito pequeno, 10 por 10. Vamos aumentar um pouquinho, vou passar para 20 pixels, ok? E vou fazer o seguinte agora, ele está aqui, ó, vou pegar todo mundo e vou colocar lá do lado de fora para ficar mais fácil de visualizar. Ó. Eu vou pegar esse desenho que eu acabei de fazer e vou inserir dentro do frame, ó, inserir dentro do frame, ok? Vou fazer a mesma coisa com o sinalzinho de menos aqui, ó. Eu vou aumentar ele só para deixar ele com 20 pixels mais ou menos aqui de comprimento. Deixa eu ver se dá para fazer aqui 20 por 4. Pronto, beleza. Vou criar um novo frame, tá? Já até tive a sorte de criar e ele já inserir lá dentro. E aqui, pessoal, o que que eu vou fazer? Ó? Eu vou selecionar o frame, vou pedir para ele alinhar no centro e no centro, deixar todo mundo alinhadinho no centro. A mesma coisa eu faço com esse aqui. Ó. Seleciono ele, peço para ele alinhar os elementos no centro e no centro, tá? Muito bem. Última coisa que eu vou fazer aqui,
não é menos importante, eu vou arredondar as bordas. Então, vou colocar 50 pixels aqui, 50 pixels aqui. Pode parecer que ele é uma bolinha. Eu poderia ter feito uma bolinha, mas acho que desse formato fica mais fácil da gente se organizar, tá bom? Então, esse aqui são nossos adicionadores e subtradores, ok? Então, eu vou deixar ele embaixo aqui, alinhadinho. Falta um elemento importante, que é o número. O número eu vou colocar ele dentro, de forma que ele toda vez que eu adicionar um número, esse número vai ser alterado, ok? Como é que vai funcionar esse processo? Vou colocar um número aqui, embaixo por enquanto. Esses dois, eu vou fazer o seguinte, eu tenho que clicar nele e ele adicionar um valor naquele número que foi criado. Então eu vou duplicar. Para ficar fácil da gente visualizar, eu vou colocar uma outra cor, né? Então eu vou duplicar ele, vou arrastar ele aqui para o lado, ó. Esses que são tom branco, vamos colocar uma cor. Quando eu clicar, ele tem uma interação ali, ó. Vou passar para verde. Lembrando que vocês podem usar a paleta de cores que está definida lá no exercício, tá bom? Coloquei verde. Muito bem. O que eu tenho que fazer agora? Eu preciso criar um componente com esses elementos aqui. Eles vão se tornar um componente. Então, esses dois aqui vão virar um componente só, ok? Então, eu vou clicar aqui, criação de componente, e vou escolher aqui, ó, Create Set Components. Muito parecido com aqueles ícones que nós criamos no início do exercício, ó, Create Set Component, tá? O que eu preciso fazer agora? Eu preciso fazer as interações. Dizer a ele que ele quando eu clicar, o que ele vai fazer? Quando eu clicar vai aparecer o verde, quando eu soltar o botão ele vai voltar para o branco, tá? Então aqui, ó, vou em Prototype, selecionei ele, sinalzinho de mais, setinha para a direita, que eu vou conectar aqui no botão. Quando eu clicar, o que ele vai fazer? Vai fazer a troca instantaneamente. Fechei. Agora eu vou voltar, porque eu preciso, quando eu soltar o botão no mouse, ele apareceu branco novamente, ó. Vou clicar na setinha do mais, trazer ele para o lado, e aí a diferença é que depois de um segundo, aqui ó, after delay, 1 milésimo de segundo já é suficiente para ele poder voltar e mostrar o branco, ok? Beleza? Então, ó, mesma coisa eu vou fazer no de baixo, ó. Selecionar o frame 1, frame 2, vou transformar ele em set componente e vou fazer a mesma coisa que eu fiz no anterior lá, ó. Componente 2, deixa eu tirar aqui para ficar mais fácil de visualizar. Esse número vem para cá. Ok. Beleza? Tá aqui. Muito bem. O que eu vou fazer agora? A mesma coisa que eu fiz no anterior. Prototype. Quando eu clicar nele, vem para cá. Beleza? Quando eu soltar o botão, ele volta para cá. Depois de 1 milésimo de segundo. 1 milésimo de segundo. Opa. 1 milésimo de segundo. Pronto. Bom, o que ele fez agora? Ele criou aqui, ó, para mim, o componente, o mais e o menos, tá? Eu preciso agora criar toda a parte de funcionamento. Primeira coisa que eu vou fazer. Muito bem. Se eu clicar aqui fora da área, aqui em Design, vocês vão ver que vai aparecer as opções aqui. Uma delas chama-se variável. Eu vou criar uma variável que ele vai pegar, armazenar aquela informação que eu estou adicionando nessa variável e aplicar em cima desse número, que é o que está na tela aqui. Então eu vou criar aqui, ó, cliquei lá, criar variável, vou criar uma variável, ela vai ser numérica e ela vai se chamar número. Não, eu vou colocar aqui, ó, adicionar número. Eu poderia colocar qualquer variável, tá, gente? Mas eu vou criar aqui. Eu preciso dizer que esta variável vai ser aplicada aqui, ó, no número, ok? Então eu vou colocar aqui ela dentro do frame, o número dentro do frame, deixa eu colocar em vermelho, para ficar fácil da gente visualizar, ok? Beleza? Vou até aproveitar e fazer isso aqui, ó, trazer um para cá, trazer um para cá. Então eu preciso dizer que ela tem uma variável adicionada a ela. Então aqui, ó, vocês vão ver que aqui em cima, onde ele está selecionado o texto, aparece esse ícone aqui, ó, tá? Aplicar variável. Então eu vou aplicar a variável. Qual variável? Número, está aqui, ó, adicionar número. Então a partir de agora ela é uma variável. Como é que eu sei que ela é uma variável? Olha que legal. Eu vou lá nas variáveis que eu acabei de criar, ó.
Tá vendo que ele está no número zero? Se eu adicionar um valor qualquer aqui, 15, ele vai assumir que esse valor é 15. Se eu adicionar o valor 50, ele vai assumir que o valor é 50. Então, essa variável ela vai pegar a informação que eu estou colocando aqui nesse quadro e adicionar diretamente no número, tá? Mas vamos começar com zero, beleza? Muito bem. Aqui a gente vai adicionar as variáveis para poder funcionar. No entanto, tem uma coisa que eu esqueci de fazer, que era isso aqui. Eu tenho que selecionar os dois. Eu esqueci de fazer isso no início, que é o seguinte, ó. Sinal de mais, adiciona, sinal de menos, diminui. Então, vou selecionar os dois botõezinhos aqui, vou apertar Ctrl R no teclado, e eu vou dizer para ele aqui, ó, quando eu clicar no sinalzinho de mais, eu adiciono número. Qual é o sinalzinho? Number up. Então, selecionei o valor. Então, ele vai adicionar, toda vez que eu clicar lá, ele vai adicionar 1. Rename, renomeei. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, Ctrl R, diminuir número. E eu vou clicar no sinalzinho de menos. Rename. Então ele vai entender. A partir de agora, toda vez que eu clicar num desses sinais, ele vai adicionar ou diminuir o valor. Muito bem, colocar aqui novamente. Eu vou selecionar todo mundo e vou transformar isso aqui num auto layout. Auto layout é uma coisa, é uma função dentro do Figma que você consegue organizar os elementos e eles nunca saem do lugar ou não se desmontam em função daquilo que você constrói em termos de tamanho, formato e etc, tá bom? Então eu vou aqui, ó, layout, clico aqui em auto layout, ele transformou em auto layout, então eu posso agora, ó, mexer nas proporções de forma que eu possa ganhar ou definir espaços para que eu possa mexer nos alinhamentos dos objetos, beleza? Vamos agora aplicar aqui, ó. Então, ó, eu vou dar um play aqui só para a gente poder ver como é que ele está no momento, ó. No momento ele não está funcionando, ó, mas ó, à medida que eu clico no botão, ele pisca ali, tá vendo? É rapidinho. Dá uma piscadinha que significa que eu estou adicionando ou diminuindo o valor, ok? Vamos lá voltar para o nosso exercício. Então eu vou definir aqui, ó. Eu vou lá em Prototype. Eu já tinha adicionado aqui uma função de clicar. Vou começar pelo mais, tá? No mais. Quando ele clicar, ele vai trocar instantaneamente a corzinha para poder mostrar a imagem do fundo, a imagem do botão clicado. Eu vou adicionar uma nova função aqui, ó, que ela vai ser o quê? Ela vai ser a variável que eu havia criado, ó, set variável, ok? O que eu vou fazer aqui, ó? Ele vai selecionar a variável, eu vou adicionar um número, clico aqui novamente em adicionar, que é o botãozinho do mais, e vou dizer para ele o que ele vai fazer, ó. Eu vou adicionar mais um toda vez que eu clicar no sinalzinho de mais. Dei Enter, posso fechar. Quando eu clicar no sinalzinho de menos, o que ele vai fazer? Ele vai fazer basicamente a mesma coisa. Então, agora é o valor menos. Então, o menos eu vou adicionar clicando em clique, quando já estava criado uma interação. Eu vou selecionar aqui, ó, o sinalzinho de mais. Eu vou dizer para ele, toda vez que eu clicar lá dentro, ele vai diminuir o número. Então, escolho a variável. A variável qual é? Adicionar número, que é o nome que a gente deu genericamente. Eu vou dizer para ele que a cada clique ele vai diminuir um número. Então, subtraction 1, Enter. O próximo passo é dizer para ele que esse número não pode ser igual a zero, porque à medida que eu vou clicando no sinalzinho de mais, ele vai reduzindo, vai chegar em zero e depois vai começar a colocar valor negativo. Então, não posso ter valor negativo. Eu tenho que adicionar uma condicional. Então, eu vou clicar aqui no sinalzinho de mais, condicional. A condicional em cima do adicionar número não pode ser igual a zero, tá? Então, opa, coloco lá zero, fechei. O que acontece agora? Ele vai passar por aqui e vai ler essa função. Então, ele vai adicionar um número, mas a condicional está embaixo. Então, eu vou ter que clicar no sinalzinho set, desse set que eu criei para reduzir um número a cada clicada, e eu vou colocar aqui embaixo, ó,
Add action. Pronto. Agora ele vai primeiro perguntar se é igual a zero. Se não for igual a zero, ele vai executar o menos um. Vou fechar. Então creio que agora ele está funcionando. Ó. Vou adicionar número. Quando eu clicar no menos, ele vai reduzir até chegar no zero. E aí eu posso clicar à vontade que ele não vai voltar mais para número negativo, ok? Então, esse é um modelo que a gente vai criar, que eu estou criando, né, de componente, que vocês vão aplicar no exercício de vocês. Perdão, cadê o meu exercício? Sumiu. No exercício de vocês, na criação de componentes, que é naquele exercício que eu estou montando desde o início das aulas de Figma, mostrando como vocês vão criar as interações. O que eu vou fazer posteriormente? Eu vou criar um novo vídeo mostrando como vocês montam cada uma das telas. O outro próximo vídeo eu vou mostrar ensinando a fazer esta propaganda que fica trocando automaticamente aqui enquanto passa na tela, beleza? Isso aqui vocês já devem ter começado a fazer. Basicamente é uma diagramação bem simples, onde eu tenho, deixa eu mostrar aqui para vocês, que acho que é mais fácil. Deixa eu selecionar aqui. É uma montagem simples com o conteúdo alinhado e adicionado o clip content, né, aquele frame de seleção que ele recorta a imagem, como eu mostrei em sala de aula nas últimas aulas, tá bom? Bom, a explicação de hoje é essa aqui, que é bem um passo a passo de como criar um contador, e esse contador vai ser aplicado não só para adicionar valores aqui nessas páginas de adicionar pedido, como eu tinha mostrado aqui, ele vai adicionar um valor aqui dentro, mas o mesmo conceito também serve para você poder aplicar esse valor no carrinho total, que é esse aqui que eu não mostrei ainda, mas eu acredito que nem precise mostrar. Ó, ele vai adicionando um valor aqui para você poder confirmar a compra, tá bom? Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Em breve a gente volta com mais aprendizado. Um abraço para vocês.